Olá, amigos, olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Mais uma vez, estamos aqui falando um pouquinho nesse vídeo, mais um pedacinho, para que os irmãos espirituais cresçam na graça e na sabedoria, e que aqueles que estão se chegando a Cristo nesse momento, sejam eles de que origem for, sejam eles religiosos, sejam eles não religiosos, sejam eles ateus, espíritas, kardecistas, umbandistas, de qualquer coisa, de qualquer raça, de qualquer cor. Deus não faz acepção de pessoa alguma. Deus deu a sua vida por amor a mim e a você. Então não importa a sua condição. E se você é errado, se você é pecador e carente da glória de Deus, porque todos já passamos por essa situação. Todos passamos. Mas eu volto a insistir. Aquele que se achega a Cristo é Cristo. E aquele que recebeu o perdão de Deus é santo. Aquele que recebeu o perdão de Deus não é mais pecador. Não é mais pecador porque teve a sua consciência purificada pela morte remidora do Cristo, que veio para justificar o pecado. Então, se o pecado está justificado, o pecado está resolvido, está encerrado. Para Deus, o pecado está resolvido. E isso ele resolveu de uma vez só na cruz do Calvário. Todo sacrifício necessário à nossa vida eterna já foi garantida por Cristo na cruz. Percebe? Você não precisa fazer, por isso que a gente diz, você não precisa fazer a obra. Cristo fez a obra por você. Quem tem que fazer a obra é ele, não é você. Você tem que crer e ser batizado, para que você se torne um Cristo, para que você tenha a mesma unção da fonte que lhe justificou, que lhe purificou e que está fazendo você crescer na graça. Por isso é que a gente quer gerar Cristo em você. Gerar Cristo em você significa uma nova vida. Você teve a vida inicial com o papai e com a mamãe, eu já expliquei isso antes. Mas você tem uma nova vida em Cristo para se tornar filho de Deus. Porque criaturas todos nós somos. Mas filhos de Deus você só é quando você o obedece. Eu já expliquei isso no último vídeo. Você só é filho de Deus quando você obedece a Deus. O meu filho pode ser meu filho na carne por uma questão de hereditariedade humana. Mas ele só é considerado de fato meu filho aqui na terra como no céu se ele me obedecer. Se ele seguir a minha direção, a minha orientação como pai enquanto eu tutelar ele. Depois que ele já estiver livre, não. Mas depois que ele atingir a sua maioridade, que se for dono da sua vida, não. A tutela passou a ser dele. Tá certo? Mas enquanto ele estiver debaixo da minha tutela, ele me deve obediência. E mesmo os filhos que já não estão debaixo da tutela dos seus pais, eles honram os seus pais. E essa honra é devida à mamãe e ao papai. E eu, graças a Deus, tenho meus filhos que me honram, graças a Deus. E eu espero que você também tenha os seus da mesma maneira. Mas há filhos que não honram seus pais. E principalmente os de Deus. Não costumam honrar muito seu pai, que está no céu do entendimento. Deus está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Enquanto você busca fora, você está no caminho de Caim, que eu já falei isso ontem. Não busque fora. Não busque a igreja para falar com Deus. Deus está dentro de você. Se você quer ir à igreja congregar com os irmãos, se você acha essa maneira correta, legal para você, vá. Ninguém está dizendo que você está errado, não. Mas eu digo uma coisa para você. Se você está indo lá para buscar Deus, você está na contramão da história. Porque Deus está em você.
Ontem nós tivemos uma experiência na mesa do Cordeiro fascinante, porque Deus tem feito atualizações. Eu chamo de upgrades. Tem gente que não sabe o que é upgrade. Upgrade é uma atualização de entendimento. É isso que se chama upgrade. Upgrade do seu celular significa que o fabricante está atualizando o seu celular para uma condição melhor. Então Deus também faz isso. Deus não mente, no entanto, ele deixa a verdade até que uma condição melhor se apresenta para ele atualizar o teu entendimento. É assim que ele faz. Você já comeu o cordeiro todo, mas você precisa aos poucos ir digerindo esse cordeiro, porque esse cordeiro é danado de grande. E para aquele que está, ele é amargo para descer, percebe? Ele é amargo para descer muitas das vezes. No início ele é muito amargo, depois ele se torna mais suave. Porque o jugo do Cristo é leve e o seu fardo é suave. Percebe? Então nós somos hoje templos de Deus. Quando a gente diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, e muita gente até se revolta com relação a isso, interessante, né? Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Agora vamos traduzir isso nesse upgrade espiritual, nessa atualização que Deus nos deu. Não é mentira dizer que os sacerdotes costuraram o véu depois da morte do Senhor Jesus. Não é mentira isso, não. Eles realmente fizeram isso. Costurar o véu significa tornar o pecado, que era o véu, ser realidade para as pessoas. Então, o pecado que havia sido extinto na morte de cruz voltou a ser uma realidade para os sacerdotes, de modo que eles pudessem se locupletar com vantagens de toda a ordem. Porque a partir da morte do Senhor Jesus, acabou o sacerdócio, acabou o profeta, acabou o apóstolo, acabou tudo. Ele consumou tudo. Ele passou a ser o Senhor do céu e da terra. Só quem não compreende isso é quem não entende as Escrituras no Espírito, entende na carne. E aí fica procurando, através de entendimentos humanos, chegar ao entendimento de Cristo. Isso não é possível. Não é pela leitura da Escritura que você discerne a Escritura. Não é analisando textos bíblicos, amado, que você vai ter entendimento. Não é pela exegese, nem pela hermenêutica da Escritura, daquilo que está escrito. Isso serve para as leis. Isso serve para o Congresso. Isso serve para o judiciário dos países. Mas isso não serve para Deus. Para Deus, o que serve é Cristo. Pelo batismo no Espírito Santo, nós atingimos isso. Porque aí nós somos imersos na palavra. Cristo não é a palavra. Ele não é o verbo que se fez carne. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você não tem que falar em língua, não, irmão. Falar balá, baixura e canto. Não tem, não. Você tem que saber a Escritura. A Escritura tem que estar toda dentro de você. Isso é promessa. Não é que saber onde que está? Ezequiel 36, 26. Lá falava sobre isso. Olha como é antigo, hein? Ele diria que ele ia colocar em nós as tábuas da lei. A sua escrita estaria dentro de nós. Que a sua palavra estaria dentro de nós. Isso foi prometido por ele. Ele disse que tiraria o coração de carne, de pedra, e colocaria um coração de carne. Ou seja, um coração ensinável dentro de cada um. Seu coração é ensinável? Deve ser. Esperamos que seja. Ele colocaria em vós o seu espírito. E a sua palavra estaria dentro de nós. O seu espírito e a sua palavra é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Porque Cristo é o verbo que se fez carne. Cristo é a palavra. Se ela está dentro de você, você tem a palavra toda dentro de você. Percebe? Mas falamos das duas sementes, né? E estávamos falando dos templos. Então vamos continuar com o templo. O templo feito, isso foi um entendimento que o irmão Jorge, da Colômbia, ontem trouxe na mesa do Cordeiro para nós. Porque havia necessidade de fazer essa atualização de entendimento. O que é templo feito por mãos de homem? Então, o sacerdote costurou o véu. Então, nós continuamos indo aos templos. Eu já expliquei os 4 pilares do judaísmo, e o templo é um desses pilares. Então a pessoa acha que tem que ir no templo para ouvir Deus.
para falar com Deus, para ter intimidade com Deus, para buscar Deus. Não, isso está errado. O templo somos nós. Você passou a ser templo do Espírito Santo, sacerdote santo e nação eleita. Então você acabou com o templo, você acabou com o sacerdote, você acabou com as tábuas da lei, porque elas passaram a estar dentro de você, e você acabou com as bênçãos materiais, porque você não fica preocupado com o fruto da terra. Entenda, bênção material é fruto da terra e vantagens que Deus pode lhe dar. Deus vai curar você de uma doença, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, tá certo? Essa era a bênção material que o judeu procurava. E essa foi a bênção material que os sacerdotes trouxeram até o cristianismo e que estão aí até hoje. Então, os 4 pilares que eu disse continuam valendo para todas as pessoas que estão nas igrejas. Porque lá tem o templo, tem o sacerdote, tem as tábuas da lei, que é a Bíblia atual, é a tábua da lei deles. Porque a tábua da lei foi transmitida para cá. O Pentateuco passou a estar aqui. Então, o que estava na tábua veio para cá. Os 10 mandamentos estão aqui, em Êxodo 20. Está ali bonitinho. Então, tudo que eu estou falando é confirmado na Escritura, amados. A gente não está aqui falando de coisas inventadas da minha cabeça, não. Isso não é. E isso passa pela mesa do Cordeiro, passa por um crivo, entende? Então, templos feitos por mãos de homens não é apenas um templo feito de alvenaria, de pedra, de tijolo, de madeira, não. Templo feito por mãos de homem é quando um homem começa a fazer a sua cabeça e construir uma mentalidade a partir do ensinamento dele. Ele é que fez você. Compreendeu o que é templo feito por mãos de homem? Isso é uma evolução no entendimento. Isso é um upgrade, percebe? Templo não é só aquele de pedra. Isso é verdade? É verdade. Aquilo é um templo de pedra. Mas templo feito por mãos de homem é aquele templo feito por Cristo. São os Cristos. Os verdadeiros Cristos foram feitos pela mão de Deus. Porque não há inserção do homem. Você é arrebatado no Espírito e Deus te ensina tudo diretamente. Agora, aquele que vai para a escola bíblica dominical, perceba, eu não estou falando mal de nada não, gente. Eu estou falando bem. Mas aquele que vai para lá, ele está aprendendo com homens. Então, ele é templo feito por mãos de homens. Compreendeu agora o que eu quero dizer? Isso é um upgrade de entendimento. Isso é uma evolução de entendimento. Isso o irmão Jorge Cristo trouxe ontem. Jorge Cristo da Colômbia, né? Ele trouxe esse entendimento para nós e é fantástico esse entendimento do irmão, porque é Cristo no irmão falando. Então ele trouxe isso. Nós temos também muita dificuldade, né, em entender as coisas espirituais. Por quê? Porque estamos acostumados a aprender com homens. Os homens ensinam você o que deve e o que não deve. Você deve ir para a direita ou você deve ir para a esquerda. Então, na verdade, os homens só podem lhe ensinar comportamentos. No reino de Deus não é a questão do comportamento. O comportamento é gerado a partir de um espírito que está em você. Esse espírito é que molda o seu caráter doravante, na nova vida em Cristo. Então, se você roubava, você não rouba mais, não é porque alguém lhe deu um pito e disse, menino, você não pode errar mais, você não pode roubar, você está roubando e isso é do seu irmão. Isso não adianta, irmão, porque se você tiver que roubar, vai roubar de novo. Agora, se a sua mente foi transformada, aí você não rouba mais. Porque aí você vai saber que você está roubando Deus. Como está roubando Deus? Você não está fazendo dízimo nem oferta? Está sim. Você está roubando Cristo no seu irmão, então você está roubando Deus. Quando você passa a olhar para todo o seu semelhante como um Cristo, e você rouba esse seu semelhante, você não roubou só ao seu semelhante, você roubou a Deus. Compreendeu o upgrade de entendimento? A evolução do entendimento? Quando você é Cristo, você se chega a Cristo, você recebeu o perdão de Deus, tudo isso já mudou. As coisas velhas já passaram. E tudo já se fez novo na sua vida. É isso que eu estou falando para você que já chegou no Espírito. E para você que ainda não chegou, é momento de conversão. É momento de crer naquele que realmente deu a sua vida por você. E ser batizado imediatamente no Espírito Santo. A palavra, ela vai imergir, ela vai descer para dentro de você. Não entende.
Percebe? Aos poucos, esse entendimento vai vindo à tona para ser digerido. Já percebeu o ruminante como ele faz? É mais ou menos assim que acontece com o Filho de Deus. Nós comemos a comida toda de uma vez. Comemos tudinho. Aí depois o boizinho deita e fica ruminando. Ele volta a mastigar. Aquilo volta e ele mastiga aquilo ali. Até ele digerir perfeitamente. E aquilo passar a fazer parte dele. Percebe? É assim que acontece com os filhos de Deus. Nós somos verdadeiros ruminantes da palavra do Senhor, porque ela habita em nós, ela está dentro de nós, e ela está sendo fomentada, ela está sendo trabalhada a cada passo. Então a gente estava querendo falar um pouquinho agora acerca da volta do Senhor Jesus. Aí as pessoas falam, mas aí o anticristo vai ter que se manifestar primeiro. O anticristo está manifesto na Terra. Você ainda quer mais desgraça do que os mandatários desse mundo? Você ainda quer mais desgraça do que as coisas que estão acontecendo no nosso país, nos Estados Unidos, na França, na Itália? Precisa mais? O iníquo está dizendo a todo momento, inclusive dentro das igrejas, que você é pecador e que o perdão de Deus é insuficiente. Precisa dele para alguma coisa. A apostasia tomou conta de toda a face da terra. Ninguém crê mais nisso, no perdão de Deus, como no tempo dos apóstolos. Eu falo isso aqui e as pessoas ficam duvidando. Como se não fosse o Espírito que estivesse falando à igreja, fosse apenas um homem. Interessante isso. Mas isso faz parte desse entendimento. Isso faz parte da missão de Cristo na Terra. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é dele. Então o anticristo está manifesto sobre toda a carne, com força e com poder. Eles têm poder, poder de convencimento. Ele convence você daquilo que ele quer, através das escolas bíblicas, das coisas. Entenda. Não estou falando mal das pessoas, não. Mas eles não sabem o que fazem. É assim que o Senhor Jesus disse para ele. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Estão ensinando coisas de homens, mas não da glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta através da palavra do homem. Por isso é que a gente alertou para Jezabel. A Jezabel é a mulher que fala na igreja. A noiva não fala na igreja. Quem fala na igreja é Cristo. Então, quem tem que dar aula na escola bíblica dominical tem que ser um Cristo. Ele é um Cristo. Já foi posto à prova. Já foi feito prova da árvore da onde ele provém. Ou se ele é simplesmente alguém queridinho do líder e que é colocado naquela condição. Ou se é o próprio líder ensinando e muitas vezes não sabe. Percebe? O anticristo está manifesto com força e poder. E a volta do Cristo vivo é uma situação... Perceba, Cristo, quando subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. Foi o único que foi assunto aos céus. Porque não há registro de outra pessoa qualquer que tenha sido assunta aos céus que não seja o Cristo. Não está escrito na Escritura. E não está escrito no Espírito. Então não houve outra assunção, a não ser do Cristo. E da mesma forma que ele subiu aos céus, ele disse que ia descer. Então, o corpo físico do Senhor Jesus subiu com ele. E depois se manifestou aos seus discípulos, tanto que ele falou assim, toca aqui. Todo mundo tocou. Sente aqui. Sentou ali. Come conosco. Ele comeu conosco. Então, ele era um corpo físico, mas também era um corpo espiritual. Assim serão os cristos na volta do Senhor Jesus. Percebe? Eu estou falando para você, que já se achegou a Cristo, que já se tornou um Cristo, que já está na mesma unção. Falar em nome de Jesus significa ter a mesma unção do Cristo ressurreto, não do Senhor Jesus na carne, porque o Senhor Jesus na carne já cumpriu e foi morto e ressurreto. Percebe? Então a gente não pode falar de um Cristo ainda na vida. A gente tem que falar do Cristo já ressurreto, que essa é a realidade. A outra era uma coisa do passado, e tudo já se fez novo.
Então não podemos falar do passado, temos que falar das coisas atuais. E Cristo é uma coisa atual. Então, a volta do Senhor Jesus é a manifestação dele. Olha, gente, como é que ele vai se manifestar? Vai ter um clarão no céu, vai aparecer não sei o quê? Não, vai haver uma manifestação física, com certeza, da vinda dele. E a mídia toda aí pode mostrar. Porque o que tem de TV, internet, então todas as pessoas verão ele. Toda pessoa poderá vê-lo. E como ele se manifesta em nós? Porque é preciso que o vaso de barro com um tesouro dentro passe a ser um vaso de ouro com um barrinho dentro. Reverta. Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Então, aquilo que era um vaso carnal passou a ser um vaso espiritual. Essa manifestação vai acontecer. E está próxima. Porque estamos nas bodas. O iníquo não tem mais autoridade sobre a terra, percebe? A autoridade dele está se modificando. Não está percebendo as mudanças dos poderes, não? Eu já falei disso outro dia. A mudança dos poderes prova que o anticristo está sendo derrotado. Os poderes estão sendo abalados. Os montes estão sendo achatados e os vales estão subindo. Então está havendo mudança de poder. Isso que está acontecendo no mundo. Para que haja paz. Porque as bodas do Cordeiro estão aí iminentes. Não é boda de iníquo, não. O iníquo não tem mais poder. Você acha que Cristo vai permitir que o iníquo se manifeste com poder e glória? Não vai acontecer isso não, amados. Não vai acontecer não. Vai haver a volta do Senhor Jesus. Essa volta está iminente. Porque as bodas do Cordeiro estão iminentes. E durante as bodas do Cordeiro, você já viu confusão, guerra, rumor de guerra, alguma coisa nesse sentido? Não. Isso já aconteceu. Isso vem acontecendo. Quantos rumores de guerra você está vendo por aí? Mas eles estão sendo, porque os poderes estão sendo modificados. Então é uma questão de pouco tempo para que isso assente. Então ele possa vir. Porque ele não é Deus de confusão. Então ele não vem no meio desse bololô, não. Ele vai vir quando tiver tudo aplainado, tudo acertado. Aí ele vem. E ele se manifesta. E os cristos, como eu e você, nos manifestaremos com ele. E esse corpo, que é um corpo de barro, que é um corpo carnal, será o que está dentro, que é Cristo, vem para fora. E o que está fora vai para dentro. Tem um irmão Marcos que diz que esse é o efeito pipoca. Na verdade, é exatamente a purificação daquilo que é necessário para cada um de nós. Porque nós não somos templos feitos por mãos de homem. O tema de hoje é esse. Nós não somos templos feitos por mãos de homens. Quem é o templo feito por mão de homem é aquele que ouve a voz do homem e é regido pela voz do homem. O homem que ouve diretamente a voz de Deus e é transformado pela voz de Deus, esse é Cristo. Percebeu? Duas sementes espirituais, amados. Duas sementes vão existir para sempre. Os cristos e os homens naturais. Isso vai acontecer. Torne-se um Cristo. O momento é esse. Converta-se e seja um Cristo. Porque os outros serão naturais. Muitos não vão compreender o que estamos dizendo. Muitos não vão conseguir captar, vão achar que a gente é exibido, que a gente é falastrão, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Estão julgando, estão vociferando como um Caim. Caim é como uma besta fera. Ele fica com raiva de mim porque eu estou dizendo essas coisas. Aí ele, cheio de ódio. Não adianta ódio. Reclama com o pai. Porque tudo que eu estou dizendo é por ordem dele. Eu não falo pela minha boca. Existe uma mesa do Cordeiro do qual nós proviemos, do qual nós consolidamos o nosso entendimento para virmos aqui, para falar disso. Agora, os poderes e a manifestação do Senhor acontecerá. Então, quando Cristo se manifestar, todos nós nos manifestaremos com poder e com glória. Você quer milagres? Aí o Cristo do seu vizinho aí, que é Cristo, pode fazer o milagre na sua vida. O seu irmão aqui vai poder um dia fazer esse milagre físico que o Senhor Jesus fez. Físico. Hoje nós fazemos no Espírito.
Nós damos olhos a quem não vê. Nós trazemos da sepultura aquele que está em trevas para a verdadeira luz. Esse milagre nós ainda conseguimos realizar, mas aqueles só com a volta do Senhor Jesus, porque quando ele se manifestar, cada um de nós se manifestará com ele. E eu espero que você esteja entre eles. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o teu espírito. Medita nessa palavra. Pensa direitinho, porque eu não estou falando de coisas atuais, já estou falando das coisas futuras. Porque não há nada escondido que não será revelado até a volta do Senhor Jesus. A partir daí, você vai ter um contato direto. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque todos vão ver o Cristo descendo em seu poder e a sua glória, e todos os Cristos da terra, gêmeos com ele, se manifestarão junto com ele, também com poder e também com glória. Amém? É só até aí. Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Graça e paz.